Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Tercília da Orquídeas, eu e vocês em Libras mais uma vez. Pessoal, passando aqui com essa lindeza abrindo, para falar para vocês um pouquinho sobre a história dela, né? E também como que é feito o meu cultivo aqui. Mas antes, uma pergunta, pessoal, para vocês. Por que muitas pessoas correm atrás dessa planta? E por que muitos orquidófilos não têm mais interesse em reproduzir essa planta? Eu vou estar respondendo para vocês durante o vídeo, tá? Não percam até o final. Meus vídeos não são longos. E eu vou estar falando para vocês um pouquinho da história dela e logo em seguida como que eu faço o cultivo aqui. Pessoal, essa planta, segundo pesquisas, né? Ela é a Júlio Conceição. E segundo o que eu pesquisei, né? Ela é um dos primeiros híbridos, né? Brasileiros. E o nome dela, pessoal, é o nome de um botânico, né, muito famoso, né, de Santos. E ele tinha uma reserva, né, numa reserva indígena, onde ele tinha um orquidário a céu aberto, né, com muitas plantas, pessoal. E ele, né, criou esse híbrido na década de 50, de 70, mais ou menos, né. É o que a gente estuda aí nos vídeos, né. Se vocês quiserem saber mais, né, sobre essa planta, pode estar pesquisando aí na internet. Tem alguns canais, né, que falam bastante sobre essa planta, né? O cruzamento dela, quais foram as plantas que chegou, né, nessa cor, né, digamos, alba, né? São algumas plantas, algumas pessoas que falam que são 3 plantas, outras falam que são 2 plantas, né? Mas assim, o que importa, pessoal, é que ele conseguiu, né, chegar naquela época, né, sem muita tecnologia, né, fazer um cruzamento tão bonito, tão perfeito, né? E eu vou estar respondendo para vocês a pergunta por que, né, que muitos orquidófilos não têm interesse mais em reproduzir essa planta. Porque, pessoal, comercialmente, né, ela não tem, digamos, aquele valor, assim, por não ter uma forma muito boa, né? A forma dela, olha, não é uma planta muito redonda, não é uma planta muito assim, com uma forma muito boa. Justamente porque hoje em dia são feitos muitas, pela tecnologia, né? Então as plantas saem com a forma mais redonda, mais bonita, né? Talvez seja isso, né? Então, comercialmente, olhando assim, ela não é uma planta que chama muita atenção, né? Eu acredito que seja isso. E por que as pessoas correm tanto atrás então dessa planta, né? Porque, pessoal, essa planta, como ela ficou na história, né? Uma história muito bonita, né? Do Júlio Conceição, que ele foi um botânico muito importante, né? Ele criou o Jardim Botânico, né? De Santos. Então, assim, ficou, né? Na história, né? A respeito dele, e as pessoas têm muito respeito, né? Por ele. E é uma lembrança, né, pessoal, que ficou como assim, se fosse um clássico, né, das orquídeas, né? A primeiro híbrido, né? Todo mundo quer ter na sua coleção. Então eu estava também atrás dessa planta, mas ela tem um valor um pouquinho elevado, né? Talvez por conta disso, que seja mais difícil de encontrar essa planta, né? E eu tive sorte, pessoal, que encontrei essa touceirinha, né, um orquidófilo, né, que ele não tem interesse de reproduzir, né, ele cortou e foi vendendo, ele falou que não tem interesse de reproduzir essa planta, justamente por conta disso, né. Eu acredito que ele vai ficar, né, com uma para ele, mas ele falou que não tem. E consegui até num valor não muito alto, né. Já tem, pessoal, eu não sei aqui, eu não marquei na data aqui que eu replantei ela, né, mas para vocês terem uma ideia, já nasceu esse broto aqui, bem pequenininho, e já está florindo, né? Então ela tem mais de um ano aqui comigo, essa planta. E olha só as formas dela, ela é branquinha, totalmente branca. Quando ela abre, ela é esverdeada, bem esverdeada. E tem muitas pessoas que confundem essa planta com outras, né? Com outras plantas que são muito parecidas. Tem várias plantas que as pessoas pensam que é a Júlio Conceição e não é, né? Ela é aqui, vocês podem estar olhando o tamanho dela, eu vou mostrar para vocês. Na minha mão, ela é uma planta, não é muito pequena, mas também não é muito grande a flor, né? E aqui, o vegetal dela, eu quero mostrar para vocês.
falar um pouquinho sobre o vegetal dela. Ela é bifolhada, tem 2 folhinhas, ó. Para vocês que têm dúvida, como que é o vegetal. Ela tem aqui, pessoal, vou mostrar para vocês os bulbos dela. Eu vou falar um pouquinho mais tarde aqui sobre o meu cultivo. Vou mostrar aqui, olha só, que coisa mais linda. Essas raízes aqui está sendo cultivada na pedra e no caco de telha. E aqui, ó, as raizinhas dela brotando. Mas já já eu falo para vocês do cultivo dela. Como que eu cultivo ela aqui. Simplesmente por cima aqui desse substrato. E ela brota bastante. Tá aqui no vasinho de barro, ó, nesse vasinho. Né? E ela gostou bastante aqui do vasinho de barro. Aliás, todas as orquídeas gostam praticamente do vaso de barro, né? Aqui ela pode ficar ainda mais tempo, né? Tem bastante espaço. Posso estar deixando ela aqui alguns anos ainda, nesse vasinho. Mas aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora os bulbos dela, né? Que eles são pequenos, eles são curtos e finos, ó. Eles não têm, não é aqueles bulbos compridos como aquelas caneludas, né? Então, assim, quem tem aí as orquídeas que são brancas e os bulbos são muito longos, provavelmente não é a Júlia Conceição, né? O vegetal dela é pequeno, mancha, fica com umas manchinhas escuras, né? E assim, sempre, ó, umas folhas pequenas, não é muito comprida, olha o tamanho da minha mão aqui. As folhas não são muito longas, né? Olha só, os bulbinhos dela. Então, um vegetal pequeno, até pelo tamanho da flor. E agora, pessoal, vou falar para vocês por que muitos orquidófilos não querem, além da forma, né? Que eles não acham muito bonita, eles acham que essa planta não floresce, que ela não floresce muito. Mas aqui, se vocês olharem, só tem uma flor, né? É que o replante dela é novo. O meu replante aqui ele é novo, né? Ela foi mexida, então deu só esse bulbo aqui, né? Mas essa planta, pessoal, ela floresce sim, bastante. Eu vejo as pessoas falarem que ela não floresce muito, que ela dá poucas flores. Mas eu vou, olha só, que linda ela de lado assim. Aí esse tubo, né? Eu acho muito bonito as orquídeas que tem esse labelo comprido assim, né? Então, falando para vocês como que ela floresce, né? Quando ela fica bem antiga, uma touceira, ela floresce muito, muito. E vamos falar para vocês, tem um canal que eu pesquisei, que é o Queco Orquídeas. Vocês vão lá no canal do Queco e vocês pesquisem Júlio Conceição, para vocês verem as touceiras que ele tem. Então, assim, pessoal, é mito, né, que essa orquídea não floresce muito, floresce sim. Depende muito do tempo, né, que você tem ela. Já vi também em outros canais, mas agora que eu me lembro foi no canal dele, né, que eu vi. E ela floresce sim, bastante. Eu não percebi ainda perfume, né, faz 2 dias que ela tá aberta. Eu até coloquei ela para dentro de casa, depois eu vou mostrar para vocês ela lá dentro. E eu não percebi se ela tem perfume. Não lembro nos canais que eu assisti se falava alguma coisa sobre perfume, né? Mas eu vou ver nos próximos dias. Então, e o motivo, então, é esse, né? Das pessoas não querer essa planta, os orquidófilos, né? E o motivo das pessoas querem muito essa planta, né? Dos dois lados, né? Que eu expliquei para vocês. E aqui, pessoal, o meu cultivo é assim, né? Simples, né? Nem coloquei adubo nessa planta praticamente, só torta de mamona logo no início que eu fiz o replante. Então vou estar adubando mais ela para os próximos anos, né? Para ver se ela me dá mais flores, porque é muito linda. Aqui eu vou mostrar para vocês ela, bem de perto. Ela tem um leve amarelinho lá dentro, ó. Até um pouquinho de lilás no fundo. E às vezes na pontinha do labelo também. Mas aqui ela praticamente toda branca, né? Mas pode ter uma pontinha de lilás na ponta, né? Ali. E olha só, está ainda esverdeada porque é o segundo dia que ela abriu.
Mas é isso, pessoal. Então, se você quer uma Júlia Conceição, ela brota bastante, ela brota muito, ela dá muitas mudas, né? Então, eu não entendo por que as pessoas não querem, assim, dividir. Muitas vezes, essa planta é cara, né? Fazem rifa, fazem dessa planta e fica muito caro. Então, pessoal, eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê. Porque essa planta, ela dá muita muda, ela é rapidinha, né, para ela desenvolver. Então, assim, quem tem a Júlia Conceição aí, né, e às vezes não quer cortar, né, as toceiras, às vezes acontece isso, mas ela dá muita muda. Então, o pessoal tá aqui dentro de casa, né, para se chover eu ficar mais um tempinho com ela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Deus abençoe vocês, a família de vocês. E vamos ficar com essa lindeza aqui até um próximo vídeo, se Deus quiser.